Vamos nos analisar em mais detalhes as curvas M. São as curvas do canto superior esquerdo, tá? Daqui da tela. São as curvas onde o trecho de canal tem declividade menor que a crítica, ok? E assim a profundidade crítica é menor que a profundidade do movimento uniforme, escoamento subcrítico. Então vamos lá. Vocês estão vendo aí que o M vem do inglês, tá? Aí, mas a gente aportuguesou com a palavra moderada para não falar declividade fraca. Tá? Vamos lá então. Aqui estão aquelas curvas F1 e F2 da equação diferencial e vai nos auxiliar aí no entendimento, tá? A gente está vendo o quê? Num canal de declividade moderada ou fraca, a profundidade crítica é menor que a profundidade do movimento uniforme, tá? Então nós temos aqui a linha do movimento uniforme acima da linha da profundidade crítica. Ele chamou aqui nível crítico e nível N, nível normal. Tá? Essas figuras são do livro do Hidráulica Básica do professor Rodrigo de Melo Porto. Então, aqueles números M1, M1, 2 e 3, o que significa aquilo? Tem uma convenção, tá? Nessas curvas que é a seguinte: a região mais externa, tá? Eu tenho aqui duas linhas, né? Algumas linhas que limitam, né? Aqui as regiões. A linha, no caso aqui de declividade fraca, a linha do movimento uniforme, essa aqui vocês estão vendo aqui mais acima. A linha do meio, a linha da profundidade crítica. A linha de baixo é justamente o fundo do canal. Então são três linhas e elas vão delimitar três regiões. A região 1 é dessa linha mais superior para cima, ou seja, quando o y tende para o infinito, tem aqui toda a região 1. Toda a região acima desse limite superior se chama região 1. Pulando aqui, toda a região mais baixa, perto do fundo do canal, é a região 3. Tá? Então, dessa linha intermediária para baixo é a região 3. Bom, se eu tenho a 1 a mais externa, a 3 no perto do fundo do canal, a intermediária se chama região 2. Tá? Então nós temos aí três regiões. Então, ó, sentido sempre de cima para baixo. Região 1 a mais externa, a 2 intermediária e a 3 a região perto do fundo do canal. Ok? Então, continuando a brincadeira, né? Nós temos a equação diferencial do movimento gradualmente variado. Estamos analisando canais que geram curvas do tipo M, ou seja, canais de declividade moderada. E já sabemos que 1, 2 e 3 significam essas regiões. Bom, vamos fazer a análise por região, tá? Para entender por que essa curva na região 1, por exemplo, tem esse formato aqui. Por que ela tende para a horizontal? Por que a curva na região 2 vai decrescendo? E por que a curva na região 3 tem esse crescimento, tem esse vácuo aqui, né? Esse vazio e tem esse tracejado aqui nas duas? Vamos lá. Observando somente a região 1, que é a região do y, é maior tanto que o y no movimento uniforme quanto o y crítico, tá? Analisando só essa região, então essa região nós temos como limite inferior essa linha aqui, né, do movimento uniforme, ou seja, a linha correspondente a y0, e como limite superior o infinito. Logo, eu tenho que analisar o que acontece quando o y se aproxima do limite inferior e quando se aproxima do limite superior. O limite inferior é o yn, o limite superior é o infinito. Então, quando a gente se aproxima de yn, o que é que acontece com a derivada? Se vocês observarem a curva do escoamento gradualmente variado, nessas curvas aqui, a F1 e a F2, quando o y tende para um movimento uniforme, nós temos na curva F1, tá? Você vê aqui, ó, quando o y tende para o yn, o F1 tende para 1. A gente já viu na videoaula anterior, inclusive, certo? Então a derivada tende para zero, ok? Bom, quando o y tende para infinito, vamos ver aqui, ó, na F2, quando y tende para infinito, o que é que acontece? Y aqui tendendo para infinito significa que F2 tende para zero. Aqui no denominador ficaria o número 1.
Quando y tende para o infinito, a f1 também tende para zero. Ficaria número 1 no numerador. De modo que a declividade tende então para a derivada tende para S0. O que é que significa então a derivada tender para S0? E o que é que significa a derivada tender para zero? Vamos ver daqui a pouco. Vamos relembrar também o seguinte. Como é que ele chegou aqui a esta conclusão de que a derivada era positiva? Olha só. Y não é maior que y0? Então, y0 é o yn, tá, pessoal? É porque eu peguei de livros diferentes, mas é o y no movimento uniforme. Então, y0 aqui, ó. Quando y é maior que y0, significa que f1 é menor que 1. Olha, f1 menor que 1, numerador positivo. Y maior que yc, f2 também é menor que 1, denominador positivo. Positivo com positivo, mais com mais dá mais. Tá? Então é o seguinte, para entender o formato de uma curva dessa, você tem que analisar por região. Né? A gente já descobriu então que a derivada é positiva, ou seja, o y cresce. A segunda pergunta é, cresce para onde e vem de onde? O vem de onde é quando o y tende para yn, que é o limite inferior. E o vai para onde é quando o y tende para o infinito. Então, quando o y tende para yn, a derivada tende para zero. Derivada tender para zero significa que a linha tende a correr paralela com o fundo do canal. E, e quando y vai para o infinito, a declividade tende para S0. S0 é a curva tender para uma declividade S0 em relação ao fundo do canal. Ou seja, ela tende a horizontal. Porque ela tendendo para a horizontal, olha que esse canal aqui não está horizontal. Ele está na declividade S0 em relação a uma reta que você imagina aqui, tá? Uma reta horizontal. Então, a declividade tender para S0 significa que a curva, quando y tende para infinito, ela não vai continuar aqui paralelo, essas linhas aqui, ao fundo do canal. Ela vai dar uma declividade para compensar e tender para horizontal. Ok? Região 2. Na região 2, se você fizer a mesma análise da derivada, vai ver o seguinte. Na região 2, o y é maior que yc, f2 menor que 1, mas o y é menor que y0. Menor que y0, f2 maior que 1. Eu falei no slide anterior, aí em algum slide anterior, que quando os dois sinais não coincidem em relação ao número 1, a derivada é negativa. Então a gente então já sabe o quê? Que a linha y é decrescente, y decresce com x. Mas decresce para onde e vem de onde? Aí a análise de como a derivada se comporta. Bom, a gente sabe que o y tem faz parte de uma região intermediária, então ele está aqui nessa região intermediária, cujos limites inferior é yc e superior é y0 ou yn. Então, quando o y tende para yn, você pode verificar facilmente que essa derivada tende para zero. Isso, inclusive, já foi feito aqui, né? E quando o y tende para yc, esse f2 tende para 1, de forma que a derivada tende para infinito, porque esse denominador aqui tende para zero. Tá? Então, aqui, ó, derivada tende para infinito. Tá? Então, é decrescente, derivada negativa, tende para yn, desculpem, a derivada tende a zero, ou seja, a linha tende a concordar aqui com essa linha para correr paralelo com ela. Quando y tende para yn e tende para o infinito, que inclusive aqui está tracejado por isso, quando o y tende para yc. Na região 3 eu não vou fazer, vocês ficam com essa tarefa de entender por que a derivada é positiva e entender por que a derivada se comporta dessa forma. Esse limite finito que corresponde a esse vazio aqui, que vai depender das condições de contorno, tá, pessoal? Vamos continuar então. Bom, aquela linha tracejada, ó,
Está aqui a explicação. Perto de YC, as linhas de corrente não são mais retas e paralelas, contrariando as idealizações de escoamento gradualmente variado, por isso que nós temos aí a linha tracejada. Tá? Matematicamente, vocês viram que a derivada tende para o infinito, mas fisicamente isso não é possível. Dar a água de repente, sem ver de que, começar a ficar em pé, né, gente? E também as linhas de corrente já não obedeceriam a as condições, as idealizações de escoamento gradualmente variado. Na região 3, ó, geralmente é uma região de saída de comporta, por exemplo, e a água ela tende a ultrapassar a linha do escoamento crítico formando um ressalto, ou tende mesmo até para para uma curva M1, como ele está falando ali. Tá? Então, assim, a gente vai ver isso com exemplos mais concretos. Ó, aqui, ó, ocorrência de perfis M. Você tem um canal de declividade então moderada, vai formar curvas M. Então, ó, na canal de declividade moderada você tem YC menor que Y0. Essa comporta força a água a subir acima de Y0, ou seja, força a água a vir para a região 1, de modo que forma uma curva M1. Tá? Depois eu vou fazer exercícios e isso vai ficar mais prático. Tá? E a curva M3, ó, porque ela comporta força a água a sair na região 3, então vai formar uma curva M3. Tá? Então vocês estão vendo, inclusive aqui, lá na curva M3, isso aqui é aquele vazio. Vamos lá para ver? Tá aqui, ó, embaixo, tá vendo? É vazio? Vai depender da condição de contorno. Qual é a condição de contorno agora? A condição de contorno é a saída aqui da comporta. Tá? Aqui, ó, vamos dar um pulo aqui, ó. A curva M2, ó, porque a água é forçada a passar pela região 2. Estão vendo as duas linhas que delimitam a região 2? Lembrem sempre, região 1 a mais externa, região 3 a mais perto do fundo e a região 2 intermediária. Tá? Então aí, estão vendo aí as curvas sendo formadas. A curva M3, tá? Muito comum, então, como eles aqui em saídas de comporta. E aí, pessoal, muito obrigado. A gente vai continuar isso aí, tá, gente? Porque é preciso muita atenção nessas curvinhas aí. Mas a prática faz com que a gente faça as coisas bem rápido.